Diante das ameaças de anexação da Groenlândia do presidente americano Donald Trump, um grupo da Europa tem discutido planos para reforçar os militares dentro do país. O Luca Bassani é quem vai nos contar então mais detalhes, quais são essas nações que estão compondo esse grupo e que falam em reforçar o seu exército, reforçar os militares para tentar evitar que essa ameaça se torne uma realidade, Luca. Pois é, Bruno, esse também é um outro conflito crescente, desta vez entre aliados. Afinal, a Groenlândia é um território semi-autônomo dentro do reino da Dinamarca, portanto, a sua soberania está atrelada à Dinamarca e essa faz parte da OTAN, assim como os Estados Unidos. Portanto, são países aliados, seja no ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista econômico e principalmente militar. Mas Donald Trump está disposto a fazer de tudo para que a Groenlândia se torne parte dos Estados Unidos. E nesse sentido, os europeus não só repudiaram as falas de Trump, sejam aqueles líderes da esquerda, como Pedro Sánchez, da Espanha, ou até mesmo da direita, como Giorgia Meloni, na Itália, mas todos têm se organizado para tentar mandar uma espécie de patrulha de tropas para a Groenlândia e proteger, ou pelo menos dar essa segurança aos norte-americanos de que não haveria nenhuma interferência russa ou chinesa no território, inclusive liderada pelos alemães, que disseram estar dispostos a enviar as tropas já de forma precisa nas próximas semanas. Isso tende a dissuadir a vontade do presidente norte-americano, mas sabemos que se trata de uma figura altamente imprevisível. Do ponto de vista legal, o presidente Donald Trump está com as mãos atadas, já que uma anexação unilateral ela envolveria a aprovação do Congresso, que jamais aprovaria a invasão de um país aliado, e caso fosse uma compra, também necessitaria do aval do Congresso e do Senado, lembrando que a Groenlândia não está à venda. Portanto, há uma série de problemas diplomáticos do direito internacional envolvendo essa questão, mas o presidente e o seu governo dizem que ter a Groenlândia é fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos na região do Ártico, além de questões econômicas bastante claras, as reservas bastante férteis de minerais de terras raras, jazidas de petróleo, entre outros minerais críticos que podem fazer os Estados Unidos ainda mais ricos. Tudo indica que as próximas semanas deverão ser cruciais, já que Marco Rubio, o chefe da diplomacia norte-americana, deve ir à Dinamarca se encontrar com a primeira-ministra Mette Frederiksen para tratar dessa questão. Ela, por sua vez, disse que não cederá à pressão dos Estados Unidos e que o destino da Groenlândia cabe aos dinamarqueses como soberanos sobre esse território e aos próprios groenlandeses, que também têm a sua autonomia garantida a partir de mudanças constitucionais feitas neste século XXI. Vamos ver onde isso poderá levar, lembrando que muitos líderes anunciaram que caso Donald Trump queira partir para a via militar, isso poderia significar o fim completo da aliança militar ocidental, já que um aliado agrediria sem motivos outro aliado dentro do bloco. Uma semana cheia de vários encontros relevantes, extremamente importantes, reuniões com diversos líderes. O Luca Bassani, a nossa equipe de internacional, seguirá acompanhando. Quero ouvir o Gesualdo. Gesualdo, rapidamente eu me lembrei aqui de uma letra de Racionais que fala que se quer guerra terá, mas se quer paz vai ter em dobro, né? E aí, será que vai ter guerra ou vai ter paz? O que deve acontecer com os Estados Unidos? A Europa vai ter que buscar a paz através da guerra, ou pelo menos se preparar para ela. Ela que estava à mercê das interferências da Rússia, tanto na Ucrânia quanto em países como a Polônia, Letônia, Estônia, previu já a necessidade do rearmamento, o escalonamento do rearmamento na Europa. Agora ela está à mercê de ataques dos seus próprios aliados. Não faz nenhum sentido a incorporação da Groenlândia pelos Estados Unidos, por tudo que foi dito, inclusive, pelo Luca Bassani. Primeiro, os Estados Unidos já têm uma base militar lá. Segundo, se eles pretendem fazer exploração de minerais, basta acordos bilaterais para os quais tanto a Dinamarca quanto a Groenlândia já acenaram que topariam, que aceitariam. Mas hoje o Donald Trump disse, não se trata de aluguel, se trata de um território americano. Não é porque chegaram na Groenlândia há 300 anos, depois de nós vamos aceitar que quem chegou há 300 anos antes na Groenlândia seja o proprietário. Nós chegamos depois, mas nós seremos os proprietários da Groenlândia. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Como bem observou Luca Bassani, para que haja uma invasão armada, ele precisa de autorização do Congresso, que dificilmente ocorrerá.
E para que haja uma compra, o contrato é bilateral. Precisa da aceitação do vendedor, o que não ocorrerá. Sinceramente, não vejo como prosperar essa tentativa de invasão na Groenlândia, em que pese ser Donald Trump absolutamente imprevisível e não trabalhar com a racionalidade, com a razoabilidade. Por isso é que a gente não tem o que esperar desse comportamento errático dele. Agora, Gesualdo, a União Europeia, em geral, tem ficado muito apática em relação às atitudes de Donald Trump e a outros conflitos. Eles colocam uma nota, fazem um pronunciamento, mas, de fato, partir para cima e partir para essa defesa não é muito do feitio dos países ali da Europa, né? A França, cujo presidente Macron sempre teve rusgas com o Donald Trump, é o mais barulhento. A Alemanha agora começa a se posicionar, também a Polônia. Mas a Inglaterra, que é um peso determinante, sempre foi aliado histórico dos Estados Unidos. E até hoje não emitiu nenhuma nota de confronto com as perspectivas norte-americanas, nem sobre a invasão na Venezuela. O que fez, inclusive, o governo italiano. O governo italiano, de extrema-direita, repudia a invasão norte-americana na Venezuela, mas não passa de discursos. A Europa sabe hoje que, quer economicamente, ela tem um PIB que é a metade do PIB norte-americano, ou quer militarmente, ela não tem como fazer frente aos Estados Unidos.